Vocês acham que dá tempo ainda de salvar o planeta Terra, tendo em vista todas as mudanças ambientais que vêm sendo causadas, o aquecimento global, as grandes mudanças climáticas? A gente ainda consegue mobilizar toda a sociedade para reverter todo esse processo de mudança? Quero a opinião sincera de cada um de vocês. Um abraço. Só pergunta fácil. Responde aí. Não. Cara, eu... A pergunta simples é não, a resposta simples direta é não. Mas a resposta complexa é depende. Depende Lá vem o que você quer chamar de reverter. De reverter. O que é salvar e o que é reverter. Você tem que definir. Para começar, um beijo pros dois. Beijo pros dois maravilhosos. Amo os dois. Muito obrigado. Incríveis. Mas tem duas coisas que eu acho que são importantes. É o que é salvar e o que é reverter, né? Porque assim, já mudou. Isso é uma coisa que as pessoas têm uma dificuldade, inclusive, para entender. A gente já teve um efeito no planeta, esse efeito já está causando problemas visíveis que a gente está percebendo e que está piorando a qualidade de vida das pessoas que vivem no planeta e das outras espécies que vivem aqui. E eu não lembro agora quando que falaram, qual foi o cálculo, mas disseram que se hoje a gente parasse todas as emissões de gás carbônico e não acontecesse nada de causas naturais durante esse período, eu acho que sei lá quantos mil anos até a gente voltar aos níveis de carbono que a gente tinha antes da Revolução Industrial. Então, a gente já perdeu essa. Essa a gente já perdeu. No sentido assim, no nosso intervalo de vida. No nosso intervalo de vida. Você pode pensar nos teus tataranetos, né? Agora, o que a gente pode fazer é não deixar a coisa piorar. Né? Não piorar mais ainda. E o problema que eu tenho visto é justamente, e eu entendo o porquê disso, é o discurso derrotista de que não tem mais nada para ser feito. E tem, porque não há nada tão ruim que não possa piorar. Então você pode viver até 2000, sei lá, se você que estiver assistindo tem 30 anos. Você vai durar 90 anos se você tiver sorte, ou azar. Daqui 60 anos, me ajuda que eu não sou bom de conta. 2084. Isso, 2084. A sua vida em 2084 pode estar ruim, ou ela pode estar um lixo. É isso. Mexer as coisas hoje pode fazer com que você tenha uma velhice ruim, mas não abominável. Então talvez isso seja o equivalente a salvar. Não sei se dá pra fazer isso, mas enfim. Me perguntaram isso hoje. Eu tava gravando Biologia em Meia Hora. Episódio do que você tava gravando hoje? Eu tava gravando sobre Mpox e febre Oropuxa. Boa não, né? Bom programa, mas... Não, péssimo. E tem muito a ver com essa questão de mudanças climáticas. Mas me perguntaram, Camila, é verdade que o mundo vai acabar? Eu falei, pera, quando? Que mundo? Que mundo, quando? Mas assim, pensando, vai acabar agora por causa das mudanças climáticas? Eu falei, não, o mundo, a Terra... O planeta tá muito bem, obrigado. Vai continuar. O que a gente vai ter de problema é que a gente desestabilizou o equilíbrio ambiental, que é bom pra gente. Agora, quando vai ruir tudo de uma vez, já começou. Que nem o Pirula falou, já começou. E você acha que dá pra gente... a minha resposta foi sim, mas não. Mas sim. Mas sim. Na linha do Pirula. Sim, dá, se a gente fizer várias mudanças, né? Várias, sociais, políticas, econômicas, várias. Daria. Vão acontecer? Eu vejo, assim, vai parecer estranho, vocês não se assustem, tá? Não se assustem. Tentando enxergar o copo meio cheio, era essa a parte do susto. Não. É estranho. Você pensa, eu até cocei a cabeça aqui, meu Deus. Pirula meio cheio, tá? Pra mim o copo nunca tá meio cheio, mas tentando enxergar dessa forma, até que dada a realidade da humanidade, a gente até que conseguiu alguma coisa. A gente conseguiu convencer pelo menos a maior parte dos governantes do mundo de que a mudança climática é fato. A gente conseguiu fazer o pessoal se reunir e aprovar um monte de coisas que seriam, sabe, que não teriam outros motivos que não exatamente a preocupação científica. E a gente conseguiu fazer com que várias pessoas pelo menos finjam se importar. O que já é alguma coisa, melhor do que negar. A pessoa pelo menos finja se importar.
A gente vai conseguir muito mais do que isso? Aí são outros 500 que eu, particularmente, aí o copo é meio vazio. Mas assim, dada a dificuldade de demonstrar um conhecimento científico para todos os humanos do planeta, e isso envolve principalmente não acadêmicos, políticos, presidentes, sei lá, donos de empresa, o caramba, você conseguir convencer essas pessoas de um determinado problema, isso já é alguma coisa. Tudo bem, demorou 20 anos pra gente conseguir fazer isso, mas pelo menos a gente conseguiu. A existência das COPs, a existência das ECOs, né, de todas essas reuniões aí, isso já é alguma coisa. É um ganho de alguma coisa. É insuficiente, mas, sei lá, talvez seja o máximo que a gente vai conseguir de defesa aí, mas sei lá. Uma pena que uma coisa que ajudou a convencer eles foi porque a água começou a bater na bunda, né? Apesar dos artigos e tudo, assim, tá evidente agora que a coisa tá acontecendo. No começo até que teve boa vontade de alguns países, mas... Okay. Mas você é esperançoso ou não? Sempre. Tá ótimo, que bom. Que bom. Que bom, alguém tem que ser. Eu queria dar uma menção honrosa, porque apareceram algumas pessoas, mas... a gente não falou do link, Quadrinhos na Sarjeta. Quem não segue... A gente citou o link sem falar dele. Porque a gente ainda não entrevistou ele. O link vai aparecer em outubro. Ele vai vir aqui ainda, mas só pra falar. Quem tá assistindo não necessariamente sabe quem tá aparecendo. É verdade, então, a gente esqueceu de citar ele nominalmente. Esqueceu de citar ele, Então, gente, sigam esse canal Quadrinhos na Sarjeta, muito bom. Eu não sigo ele porque ele é comunista. Só queria dizer isso. Pois é. E antes da gente mudar de assunto... Tem uma coisa mágica que o sistema que a gente vive hoje nos ensinou, é que o mundo acaba antes dele acabar. O capitalismo nos ensinou que o mundo acaba antes do capitalismo acabar. Então uma coisa que a gente tem que entender quando a Camila fala de sistema é que existem outras formas de viver que não uma forma meramente baseada no consumo. Então a gente precisa discutir consumo, a gente precisa discutir descarte daquilo que a gente produz, a gente precisa discutir energia, a gente precisa discutir para quem que a riqueza do mundo está sendo gerada. Então, se a gente não tiver essas discussões sérias, a gente vai continuar achando que existem soluções que não passam por essas discussões. Então, a gente vai continuar produzindo roupa descartável? A gente vai continuar acreditando em obsolescência programada? A gente vai continuar achando que todas as pessoas do planeta têm que ter carro? E aqui eu não estou falando de transporte. As pessoas precisam de transporte. Não necessariamente as pessoas precisam de carro. As pessoas precisam de 30 carros. As pessoas precisam de 10 mansões. Então, ou a gente para discutir a sério esses assuntos, ou a gente nunca vai ter uma solução. Então, por que a mudança é difícil? Porque a gente precisa ter discussões a sério em relação a esses assuntos. Certo? Eu não sei se eu concordo com esse negócio do... Quer dizer, concordar eu concordo. Mas eu acho que dá para esticar mais esse lance de fim de mundo. Porque todas as religiões têm escatologias. Sim. Todas as religiões discutem o fim do mundo. O fim da existência. Quando tudo vai acabar. Né? Isso é uma coisa muito antiga na espécie. Entendeu? Dessa questão. E todo mundo acha que o mundo vai acabar na sua gestação. Na sua gestão. Na sua gestação, não. Na sua gestão, na sua geração. Estou gestando o mundo. Todo mundo acha que o mundo vai acabar na sua geração. E fica aquela coisa, porque o que acontece? O mundo acabar parece que é algo prático. É prático porque não requer esforço, não requer dor de cabeça, não é culpa sua, não é não sei o quê. Então, o mundo acabou. Pronto, veio Jesus, arrebatou as almas. Caiu o asteroide, explodiu tudo. Aconteceu, sei lá, Vishnu veio e fez... Não foi Vishnu, né? Que fazia... Kali, não lembro agora. Que fazia todo o renascimento da coisa. Shiva. É Shiva, isso. Tem todos errados. Cósmica. Isso, a dança cósmica. Você tem sempre aquela coisa do quando tudo acabar. Isso é um constante porque é muito confortável, muitas vezes, você pensar, já que todo mundo vai morrer e ninguém quer morrer, pelo menos eu não morro sozinho, morre todo mundo junto. E aí, não é culpa minha, porque veio de fora.
Aí um asteroide, vou fazer o quê? Aí Jesus veio e buscou, vou fazer o quê? Essa coisa, não sei o quê. Então, tipo, a ideia de apocalipse, a ideia de fim de... Apocalipse quer dizer revelação, né? Então, tipo, a ideia de Armagedon, a ideia de fim de mundo, a ideia de que tudo vai acabar, é uma ideia que é muito... Por incrível que pareça, ela é morbidamente apetitosa para as pessoas. As pessoas gostam de pensar nisso, porque, vai acabar e não sei o que lá. Se for separar os bons dos maus, então melhor ainda. Separou os bons dos maus, porque aí eu fiz o que é bom, eu fiz o que é ruim. Então eu acho que, assim, se você for falar da questão do capitalismo, ele é mais assim, ele absorve isso para ele, mas ele não cria essa ideia. Bem. Ele absorve para ele, mas ele não cria. A ideia de que tudo vai acabar e que acaba logo, não sei o quê, é uma ideia que é apetitosa da cabeça do ser humano. Até. Olha o corte. Pirula diz que capitalismo é religião. Vamos pro próximo convidado depois dessa? O que vocês acham? Mas eu entendi, você tem... Eu entendi o seu ponto, eu tô brincando só. Apesar que você fez isso. A gente pode discutir o que é religião. A gente discutiu com o Henrique no vídeo que o Ruas não veio. É verdade, tem razão. Emília, você fica fazendo... Um dos melhores vídeos... Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Altair de Souza. Eu estou aqui num lugar aleatório, para variar, trabalhando com epidemiologia e saúde pública aqui num curso que eu estou dando nesses dias. E fico muito contente, queria aproveitar aqui a oportunidade, o pedido que me fizeram, para dar muito parabéns, assim, para mim é uma grande alegria poder fazer parte e ser convidado, né, para mandar uma mensagem aqui para os nossos queridos quatro elementos, né, a Mila, o Milho, né, o Pirula e o querido Carlos Ruas. Fico muito feliz que o projeto já alcançou o primeiro ano e com sucesso ainda maior. E esse é só o começo de um caminho ainda longo e que terá um sucesso crescente e estritamente positivo. Tá? E me fizeram um pedido. O pedido era fazer uma pergunta para vocês. E confesso que eu fiquei pensando nessa pergunta, né? Durante esse tempo que eu estou aqui discutindo, participando de projetos de saúde pública, de epidemiologia, dando algumas aulas, coisas do tipo, que é o que eu costumo fazer, assim, nessa última década, pelo menos. Tem uma coisa que me ocorreu, eu fiquei dias pensando em o que perguntar para vocês. E agora, recentemente, deu um insight, assim, que na verdade, é uma reflexão que eu quero dividir com vocês. Lá vem. A ciência, eu sou cientista, vocês também foram, ou são, ou se sentem e tal. Para mim é a minha missão, assim, né? E pro bem e pro mal. E é interessante porque, apesar de a ciência ser atividade acadêmica, atividade científica, ser uma coisa onde você tem que saber que você vai dar muito mais do que receber, necessariamente, isso é uma prerrogativa, né? Para mim, pelo menos, é um lugar onde você tem uma oportunidade de conhecer pessoas muito legais. E pessoas que vão ser completamente anônimas, né? Essa coisa eu tenho isso para mim, assim, que as pessoas que realmente fazem diferença no mundo são as pessoas que ninguém vai conhecer porque elas não têm tempo de serem conhecidas, né? E eu queria perguntar para vocês isso, assim, se vocês sentem isso também, e eu queria que vocês tentassem dar exemplos, assim, exemplos de pessoas que vocês reconhecem como pessoas que têm uma atividade científica relevante, mas vocês sabem que pela natureza da atividade e pelo trabalho que isso dá, elas nunca vão ser reconhecidas de verdade, e na verdade isso não interessa, né? Elas fazem o que tem que ser feito a despeito disso, né? Vocês acham que a ciência é o lugar onde é o maior repositório dessas pessoas? E se não for, onde seria? Né? Eu digo, pelo menos pela minha parte, que eu encontrei pessoas muito legais que eu tenho honra de ter conhecido, mas eu sei que pouca gente vai conhecer e é uma pena. É realmente uma pena, mas eu queria dividir essa reflexão com vocês, tá? Então, no mais, parabéns de novo por esse primeiro ano, é uma honra me considerar que sou amigo de vocês, de verdade. Para mim é uma grande oportunidade, uma honra e uma alegria que a gente tenha dividido estocasticamente o mesmo processo gerador de estados juntos, certo, gente? Então, obrigado pelo tempo de vocês e obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui, e parabéns mais uma vez e que seja o primeiro de muitos anos. Abraço. Valeu, Altair, maravilhoso. Para começar, o Altair já começa com uma contradição extraordinária. Porque ele diz que as pessoas que fazem diferença no mundo não serão conhecidas, mas ele está aí gravando
pra gente. Verdade. Porque se tem uma pessoa que faz diferença no mundo, é esse puto. Porque, inclusive... Não, eu tô falando sério. Ele não falou onde ele tá, e eu não sei onde ele estava quando ele gravou isso aqui. Mas provavelmente é em algum lugar que você não gostaria de estar. Tem terremoto, ele vai. Tem terremoto, ele vai. Tem bombardeio, ele vai. Bombardeio, uma semana depois ele tá lá. Quando ele tá falando que ele tá falando sobre epidemiologia, muitas vezes é para resgatar o sistema de saúde de países destroçados. Então, são coisas assim que pouquíssimas pessoas se dispõem. Claro, não todas têm o conhecimento necessário para ajudar, mas, assim... É uma disposição muito grande, é um desprendimento muito grande. Então, o Altair é uma pessoa que sei lá, eu tenho orgulho de conhecer o Altair. Né? É uma pessoa muito extraordinária, muito incrível e também muito engraçada, mas aí tem também os momentos de descontração. Né? Mas o jeito dele pensar é muito particular. É muito particular. É uma maneira de pensar gosto muito... musical dele é muito particular. Eu não ia nem colocar isso. Ele é um charme encantador, tem uma mente incrível, um papo maravilhoso. Adoro o Altair. Quando ele conta essas histórias dele de teve um terremoto, uma semana depois eu tava lá para reconstruir, para ajudar, é claro, não reconstruir sozinho, o sistema de saúde de tal país. Você fala assim, caralho, como assim? Ah, não, porque a ONU me ligou e aí não é um reconhecimento interno e aí eu peguei um avião, parei a minha vida para fazer isso. Eu não sei se as pessoas sabem dessa outra faceta desta principal faceta do Altair. Ele comentou aqui. E ele não ia comentar, ele comentou porque eu perguntei, porque ele não gosta de falar essas coisas. Mas eu faço questão de salientar, porque também não é segredo. Né? A relevância que Altair de Souza tem, é fazer diferença no mundo. Fazer diferença no mundo. Quando a gente comenta a questão do Átila, por exemplo, né? Cara, quantas pessoas não deixaram de morrer porque o Átila gravou uma live? Algumas, né? Mas enfim, que deu start nas coisas. Sabe, a gente tá falando de pessoas que estão salvando vidas, e não é pouca. É milhares, entendeu? Enfim, são coisas muito palpáveis, a meu ver. Mas assim... Eu acho que isso não é o que o Altair perguntou, Mas voltando ao que ele perguntou, eu acho que eu pelo menos, eu também tenho esse mesmo sentimento com ele, porque eu acho que fazer pesquisa em certos aspectos é algo muito solitário, de pouco reconhecimento, inclusive de quem é parente das pessoas que fazem pesquisa. De quem olha, e é um negócio que talvez seja difícil de entender. Então, a gente pode dar alguns exemplos. Então, tem um conhecido nosso, professor da Unicamp e de suas equipes, de sua equipe de trabalho, que ele trabalha com taxonomia de borboleta. E aí você olha assim, cara, o cara trabalha com taxonomia de borboleta. Você entrega uns envelopinhos para ele consegue entender e dizer qual borboleta qual que é a relação entre essas borboletas. A vida do cara é identificar borboletas. E aí você pega uma pessoa que também faz diferença no mundo, dando um exemplo de um outro amigo nosso, que é o Márcio Errara, que pega essa informação para usar borboletas como indicadores biológicos de impacto ambiental do que a gente está fazendo para transformar o mundo no lugar que a gente vai proteger a natureza usando essa informação. E se eu falar o nome do professor André, lá da Unicamp, ninguém conhece ele, ninguém nunca vai conhecer ele. Porque ele não, no final das contas, o que ele gosta, entre aspas, é de borboleta. E ele está lá identificando as borboletas dele. E ele está lá fazendo um trabalho que é incrível, que a maioria das pessoas olha e fala assim, mano, esse cara sabe o número de bolinhas que tem na asa de borboleta e isso diferencia uma da outra. Mas é isso. Mas uma só ocorre num lado X, a outra no lado Y, onde está o rio. Uma só ocorre, se tiver algum efeito antrópico, se algum ser humano chegou ali, ela deixa de ocorrer. Então, eu acho que a ciência ela é solitária nesse sentido, porque a gente falou do Altair, o Altair ainda divulga ciência, ele esteve aqui, mas se você pega, por exemplo, o Matias, que esteve aqui hoje à tarde com a gente, ele é um cara que faz o trabalho dele que é incrível e que, ele nunca vai ter essa fama de realmente entender o mundo e de fazer essa diferença que o trabalho dele, no final das contas, vai fazer. E talvez a ciência realmente seja esse lugar dessa característica em que você tem uma pessoa sentada aqui, por exemplo, que estudou a interação entre insetos e plantas por 11 anos,
fez ciência de ponta, publicou os seus artigos e, tipo, o trabalho dela no Biologia em Meia Hora é incrível, o trabalho dela aqui é incrível, mas o trabalho de cientista dela, ela não é tão reconhecida pelo trabalho dela como cientista. Sabe uma coisa interessante? Eu tenho ouvido muito, eu já comentei isso aqui, eu acho, em alguma das entrevistas. Eu tenho ouvido muito de alguns amigos e amigas meus antigos, que são da biologia, que eles vêm me contar, e eles vêm falar comigo, eles falam assim, Pirula, eu queria fazer a diferença que nem você faz. Eu falei assim, o que quer dizer que fazer a diferença? Eu falei assim, eu fico ali todos os dias fazendo a minha pesquisa, lutando para conseguir financiamento, fazendo aquela coisa pequena, mas não, eu sinto que eu não estou contribuindo para a sociedade. E aí, geralmente eu chego e falo assim, mas você está contribuindo, você está fazendo, eu estou aqui para comunicar, mas você está fazendo. Quem faz é você. Exato, conta a história. É você que faz. Eu entendo a sensação, porque é isso que você falou, a ciência ela te recompensa muito a conta-gotas, e uma gota demora muito para cair depois da outra. Então, tipo, são umas gotas... É só gotinha, é uma gotinha espaçada para burro, né? Tipo, publicar um artigo, esperar não sei quanto tempo para ver se vai elogiar, 1 ano para ver se vão citar, para ver se não sei o que falar. Olha, fulano citou meu artigo. Cara, isso é uma alegria de horário do café, minúscula, e muitas vezes é a única alegria que você vai ter, né, do ponto de vista de satisfação pessoal, diretamente derivada do seu trabalho. Então, é realmente uma coisa muito complicada, né? Mas então eu entendo a sensação. Depois que eu passei a gravar vídeos, a diferença de satisfação, porque o imediatismo do resultado em relação à publicação de artigos ou mesmo reconhecimento acadêmico, cara, é gritante a diferença. Então eu realmente consigo entender isso, mas tem assim, a grandiosidade, é isso que o Altair falou, né? A grandiosidade de quem faz a ciência talvez esteja até nesse semi-anonimato. Também. Né? Que a gente está fazendo, assim, a gente está tentando correr atrás quando a gente entrevista um professor ou outro, que talvez nunca mais vão aparecer em público em lugar nenhum, né? E enfim, e essas pessoas é que estão aí trabalhando. A nossa tarefa é justamente dar visibilidade para elas. Eu poderia imaginar uma série de pessoas que eu conheci que fizeram a diferença e que estão fazendo aí, né? Mas... Não, e tem um exemplo que a gente adora dar, que você conhece, o Rosso conhece, e a Camila conhece bem, que é muito comum na academia, que é você pegar algumas pessoas que dedicaram a vida, 70, 80 anos, que tem que ser expulsos do laboratório, porque chega uma hora, 75 anos, que o cara fala assim, agora chega, agora você vai embora, e que mesmo assim continua indo. E sim, eu tô falando do Malaspina, aquele velho sem vergonha, que dedicou a vida inteira dele a estudar abelhas, e que até hoje ele é apaixonado pela família dele, ele é apaixonado pelos alunos dele, mas até hoje que faz o olhinho do velho brilhar é falar das marditas das abelhas, que ele estudou mais de 50 anos dedicado a isso. E tipo... Conhece o nome de todas da colmeia. O Fernando, o João, o Marcelo. Todo mundo. Até do Zangão ele conhece. E é uma delícia quando ele veio numa live aqui. Quer dizer, aqui ele não veio ainda, no café. Né? Mas é uma delícia recebê-lo. Ele foi um orientador maravilhoso, excelente. Morro de saudade do tempo que eu trabalhava lá com ele. E são 50 anos dedicados a fazer um trabalho anônimo, que a maioria das pessoas, além dos alunos dele, não conhecem. Além da academia, além né? Da academia não conhece o trabalho. Eu queria dele. citar 2 pessoas. Fala. Emílio Garcia, muito obrigado. Emílio Garcia. Não, eu vou citar uma pessoa. Assim, essas 2 pessoas foram muito importantes para mim. Uma eu conheci um pouquinho e outra eu nunca conheci. Tá. A primeira é o professor Dr. Fernando Friero. Ele é um dos grandes especialistas em besouro Cassidine, que são os besouros que eu trabalhava aqui no Brasil, mas numa parte mais comportamental. E ele foi um dos membros da minha banca examinadora no doutorado, da minha tese de doutorado. A gente já tinha encontrado com ele em outras ocasiões, por causa dos trabalhos muito próximos, mas, gente... Ele na minha banca, pensa assim, ó, que
ser humano mais querido, mais iluminado. Porque a banca avaliadora não é só para ser um momento que você passa por uma mini tortura. Um corredor polonês científico. Não é só isso. O momento de avaliação, ele também tem que ser um momento de aprendizagem. E ele consegue fazer isso naquele momento mais tenso, assim, que você tá, meu Deus. Eu não sei, né, como que vocês se sentiram nas bancas, né, nas defesas de tese. Eu também não lembro. Então, Porque assim, você termina a sua apresentação e você vai, toma uma água, um café e você senta e as pessoas vão começar a questionar, né? Por que você fez assim? Qual que era aqui? Aqui eu acho que você não devia ter feito isso. Isso tem que melhorar. Isso ficou legal. Isso ficou horrível. E aí as pessoas começam a falar, sério, parece os pais do Charlie Brown. Aí você só fica assim, ó. Você faz, claro. Aí era uma pergunta, oi? Eu não sei, dá um treco na Camila, gente. você prefere banana ou laranja? Sim. Acho bacana. Eu não sei o que acontece. Demora um tempo até você conseguir entender o que as pessoas estão falando, porque você fica muito assim, ai meu Deus, é agora, vou defender essa desgraça ou não? E ele, gente... Te pega pela mão. Ele pega, assim, todos os que estavam na minha banca, eles eram muito queridos. E aí tem um outro que, gente, toda vez que eu leio uma postagem dele, que ele posta bastante coisinhas lá, Facebook, Instagram e tal, é o professor Kleber Del Claro. Maravilhoso. O que eu mais gosto nele, assim, eles já são reconhecidos academicamente pelos trabalhos que eles fazem na ciência, mas eles vão além disso. Eles vão falar de o que é ser um bom orientador, o que é uma boa relação aluno-professor, como encantar o seu aluno de mestrado e doutorado, como fazer com que ele não desista. E ainda eu leio as coisas que ele posta e ele falando dos alunos. O aluno recebe um prêmio, ele está lá falando, olha, meu aluno trabalhou com isso, aquele outro. E o aluno defendeu. Ele vibra com as conquistas dos alunos. E eu acho que, assim, não só ele toca essas pessoas com as quais ele conviveu, que ele orientou, mas eu acho que ele ilumina também uma galera ao redor dele que acessam essas postagens, sabe? É muito, assim, fofo, é muito querido da parte dele. Ele é o editor de um livro do qual eu fiz parte, né? Eu era aluna do professor Trigo, que foi convidado para escrever um capítulo de livro, e o meu orientador, que era o Trigo, falou, Camila, vamos lá escrever, né, esse capítulo de livro. Foi muito gostoso, muito divertido. Então, assim, foi por isso que eu soube da existência do professor Kleber. E, gente, desde então eu sou fissurada por ele. E uma coisa maravilhosa que eu preciso contar da Camila é que um dia ela veio correndo no escritório com o celular na mão, falou, Emílio, você não sabe quem me segue. Aí eu pensei, o Cristiano Ronaldo, a Shakira, a Madonna. O professor Kleber Del Claro me segue. E eu assim... Não, tá bom. Ele mandou feliz aniversário. Ele me mandou feliz aniversário. Mas isso eu te entendo. Eu te entendo o impacto. Emílio, eu tô emocionado, você não sabe quem me mandou parabéns. Você não tem ideia de quem mandou parabéns. Eu pensei, pra mim no Facebook. A Xuxa, a Shakira. Não. Não, mas eu te entendo. Essa daí de você ver uma pessoa que te conhece, assim, é muito legal, cara. Isso é uma coisa realmente muito impressionante. Porque... Não, eu fiquei emocionadíssima. E eu vou ter que falar de uma última pessoa que você já falou, que era, assim, uma das pessoas que eu acho que faz um dos trabalhos mais sensacionais que teve aqui. E agora, pelo menos um pouquinho mais de gente conheceu ele, que é o Paulo Guimarães. O Miudinho, Miúdo é maravilhoso. Um dos maiores, literalmente, gente, um dos maiores pesquisadores da área dele do mundo. É o cara que chega no congresso e as pessoas vão tirar foto com ele da área dele, falando, olha quem eu estou conhecendo, porque todo mundo lê os artigos desse cara, porque ele é um monstro, assim, ele é um absurdo. Quando meu orientador faleceu, e eu fui lá no velório, nossa, eu tava destruída, acabada,
podre. E acho que tinham 2 pessoas ali. Minha amiga Janaína, que também, né, lá da Unicamp, pesquisadora, e o Miúdo. Sério, eram os 2, assim, se não fosse ele ali me segurando um pouquinho... E você segurando ele? Aí, né? É porque ele é grande. Ele é grande, ele é alto. Acho que ele estava mais me segurando do que eu segurando ele. Ele foi também, assim, importantíssimo nesse momento, para esse processo de luto ser um pouquinho mais suave naquele momento ali do velório do meu orientador. E só para vocês entenderem o que é o Miúdo, a gente escutou isso várias vezes dele, de ser um dos maiores pesquisadores do mundo, e a gente mandava mensagem para ele vir aqui. Ele falava, cara, eu não sei se eu tenho o que falar. O que eu vou falar lá nos 3 elementos? E ele é um doce. Ele é um doce, ele trata bem os alunos, ele faz pesquisa de ponta, sem ser tóxico, ele ama a família dele, ele adora as filhas dele. E é interessante, porque legal. eu não sou da área de vocês, mas eu conhecia o Miúdo de bancas. Uhum. Eu tinha ido em várias bancas em que ele estava presente, ou seja, e eu pude ver nessas bancas o quanto que as pessoas gostavam dele. É isso. Né? O quanto que a galera fazia questão dele estar lá, o quanto que ele era parcimonioso no julgamento dos alunos que estavam defendendo ali, né? Então, de fato... Não. Né? Quando o Altair começou a falar assim, alguém assim especial que precisava de um reconhecimento, eu acho que são essas 3 pessoas que passaram pela minha vida acadêmica com mais ou menos intensidade, mais ou menos proximidade, e que me marcam até hoje como exemplos de pessoas e pesquisadores. Perfeito. Excelente. Muito bom, querido. Obrigada, querido.